Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Falando de Parapente, diretamente aqui do Rio Grande do Sul, no Cerro da Angélica. Bora voar, povo! Ihu! Olá jovem, tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre o perigo de cruzar cidades. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entrar na loja do canal para ver as estampas que tem lá, camisetas muito legais relacionadas a voo livre. Vamos lá então, falar sobre o perigo de cruzar cidades, né? A gente sabe que durante o voo de cross pode acontecer da gente, na rota da gente, ter uma cidade, às vezes pequena, às vezes grande, às vezes média, né? É importante sempre lembrar que a gente, teoricamente, dentro da legislação da ANAC, a gente não poderia fazer o voo de cross, a gente deveria fazer o voo dentro de área de NOTAM. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Em áreas em que não tem espaço aéreo restrito, via de regra o pessoal acaba fazendo o voo de cross e a gente passa perto, muitas vezes, de cidades e às vezes até em cima de cidades. É importante lembrar que, segundo a RBAC 103, lá a gente não pode voar sobre área densamente povoada. Teoricamente, em cima de cidade não deveria passar, mas acontece. Então, durante o voo de cross, pode acontecer de você encontrar uma cidade razoavelmente grande para você atravessar. Aí você vai me perguntar, Ricardo, devo atravessar a cidade? Exato, cidade tem perigos e você tem que estar consciente do seu voo e consciente das coisas que podem acontecer, né? Pode acontecer nada? Eu estar alto, ter planeio, passar bonito sobre a cidade e não acontecer absolutamente nada? Pode. Pode eu ir para cima da cidade, pegar uma descendente, ficar baixo e ter problemas? Pode. Então é tudo uma questão de análise ali na hora para você ver os riscos, ver o que compensa, o que não compensa, para você fazer, tá certo? A gente tem que lembrar que em cidade, via de regra, não é como é que eu vou dizer? Não é uma lei, tá? Mas via de regra, em cidade, costuma ser ruim de térmica. Por que costuma ser ruim de térmica? Porque não tem área grande o suficiente, estável, com ar parado, para o sol aquecer, formar o bolsão de ar quente para desprender. Cidade geralmente tem carros em movimento e aí bagunça um pouco essa formação da térmica. Solta, irradia alguma coisa, irradia. Mas via de regra não tem muito espaço. Algumas cidades têm, outras não, então varia muito. Outra coisa é que o asfalto, os telhados, eles absorvem muito calor, eles não refletem muito calor, né? O concreto, via de regra, absorve calor. Então, durante o dia você vai ver que é meio ruim de térmica a cidade, mas no final da tarde esse calor latente solta e acaba formando uns bolsões sobre as cidades. Tá? Então, a hora que o sol baixa, pode ser que você experimente ali algumas térmicas, ascensões perto de cidades, de áreas urbanas. Tá? Mas durante o dia em si não é o melhor lugar possível para você procurar uma térmica, por exemplo. Tá? Acontece de ter? Acontece. Tem lugar que vai formar? Tem áreas que podem? Tem. Tá? Telhados que vão formar? Tem, né? De grandes fábricas e tudo mais. Mas não é o melhor lugar. Tá? Que mais? Ali na cidade também tem um problema sério que são poucos pousos. Via de regra, um lugar que é muito densamente povoado, vão ter poucas opções de pouso. Então você se enfiar dentro de uma cidade onde tem pouco pouso não é muito inteligente, né? Manter sempre um pouso perto de você, no seu visual, dentro do seu alcance, é regra de segurança dentro do voo de cross. Você só abandona esse pouso se você tiver outro ali na frente, tiver planeio para outro, senão você não vai. Tá? E em cidades costuma ter pouco, então é uma coisa importante a se olhar. Outra coisa, perigo muito importante nas cidades é fio, né? Então você pode encontrar na cidade muita fiação, ou seja, mesmo que tenham pousos opcionais, vão ser pousos complicados porque eles vão estar perto de fiação, né?
O pessoal fala assim, um campo de futebol é suficiente para eu pousar. Você tem que lembrar que campo de futebol tem muro, tem fio em volta e tem alambrado, né? Via de regra por ali. Então, a área de um campo de futebol dá para pousar, mas é uma aproximação bem complexa de se fazer. Não recomendo muito não, dentro de um centro urbano, você tentar pousar num campo, a não ser que seja realmente de extrema necessidade, tá? Porque é uma situação bem complexa. Outra coisa que tem nas cidades é pipa, né? A criançada, os adultos empinam pipa em certas épocas do ano e às vezes até fora de época do ano, e você pode experimentar encontrar e cruzar um encontro desagradável com pipa. A gente sabe já dos riscos de pipa, de cortar as linhas, de cortar o parapente, de te derrubar, então esteja atento. Vendo pipa no ar, essa é uma coisa importante. Você está voando, você viu uma pipa no ar, você vai tentar ver de onde vem a linha. Primeiro, desviar dela total, né? Vai sair dessa rota de colisão com a pipa. Você vai ver de onde vem vindo a linha, ou seja, o vento, para tentar fugir, né? De alguma forma. Esteja atento para qualquer pane no seu equipamento você jogar o reserva, tá? Porque se a linha cruzar com as linhas do parapente e passar, ela vai cortar os tirantes, vai cortar as linhas, né? Aquela linha chilena corta, e mesmo que não seja a linha chilena com cerol, só o atrito de uma linha normal com a do parapente provavelmente corte. Então fique esperto para qualquer pane, você já está com a luz do reserva acesa para poder jogar, tá? Então viu pipa, estado de alerta, tá? E em cima de cidade pode ser que você tenha mais isso, né? Na área rural é mais difícil se encontrar com essas situações. E aí entra essa questão, dentro da cidade, jogar um reserva é uma loteria, né? Você pode cair num lugar limpo, pode cair em cima de um telhado, pode cair em cima de fiação, pode descer, fica a sorte, né? A não ser que você tenha um reserva dirigível, e mesmo assim você vai estar numa situação muito complexa ali. Então tem que lembrar sempre desse risco de um reserva, por exemplo, não só por causa de pipa, de pane do equipamento, mas por causa de um colapso, né, ou qualquer outra coisa, que você tenha que jogar um reserva, estando em cima de uma cidade, você corre o maior risco. Então, planejar o seu voo, como ele vai ser feito, né, de repente desenvolver rotas onde você não passe exatamente, não tem que cruzar exatamente em cima de grandes cidades, é interessante, que você passe perto, mas não passe em cima, entende? Se você, e mesmo durante o voo, né, sair um pouquinho da rota e voltar depois, talvez seja interessante ao invés de cruzar pelo meio. Então, estudar essas mudanças de rotas, essas travessias, é super importante. Outra coisa, garantir planeio. Sempre alto, tá? Nunca vai jogar pesado em cima de área densamente povoada. Não ficar tentando ganhar 60 metros do chão em cima de casa, fiação, essas coisas. Vamos sempre passar o mais alto possível para garantir que a gente tem planeio para passar essa cidade, não exatamente ficar no meio dela. E isso tem a ver, lógico, com aquilo lá que eu falei, garantir pousos alternativos, né? Enquanto você está fazendo essa travessia. Só abandona um pouso na hora que você tem outro. Senão, você está enrascada, tá? Os aparelhos, né, os integrados, XCTrack, Flymaster, Wood, eles dão o seu planeio e isso pode te ajudar a calcular se você consegue passar ou não, e alguns até apresentam de forma gráfica se você vai conseguir passar ou não. Então, estar como é que se diz? Familiarizado com o aparelho e com as informações que ele dá também é importante. Fala assim, Ricardo, não sou familiarizado, não vou com o aparelho. Sabe o que você faz? Baixa o aplicativo, se é o XCTrack no caso, coloca no carro e traça rotas de uma cidade para outra e vai olhando ali e vai acostumando com aquela tela, né? Você vai dando uma pescadinha ali nas informações para você estar sempre acostumado com achar as informações a hora que você precisa, tá? Antes de ir pro céu.
Outra coisa importante é treinar pouso em local restrito. Isso eu falo sempre para todo mundo treinar pouso em local restrito. Mesmo que você tenha um pouso oficial que seja enorme, tenta sempre pousar no meio dele, num lugar específico, porque voando sobre cidade ou fazendo um cross-country mesmo, talvez um dia você precise usar um pouso restrito. Você precise pousar num local específico. E ter isso como coringa é muito importante. Às vezes você está fazendo uma aproximação e aí você enxerga um fio, aí você enxerga e você tem que abandonar aquele pouso que você tinha visto e achava que era muito bom. E você vai ter que ir para um opcional que é muito restrito. Então, saber pousar em local restrito é importante. Então, treina isso. Toda vez que você for decolar e pousar, mesmo que seja um voo besta, um prego besta, tenta sempre pousar no lugar que você determinou. Ah, Ricardo, eu não acerto, às vezes eu pouso antes, às vezes eu pouso depois, às vezes... Acontece, é normal, com todo mundo, até com os mais especialistas, tá? Vai bater numa termal, vai passar, tal, mas tenta, sempre tentando, sempre afinando essa coisa do pouso, de precisão no pouso, tá? Isso pode ajudar numa situação cruzando uma cidade. Que mais aqui, ó? Eu falei, nunca cruze áreas povoadas baixo, né, sem garantia de pouso, porque isso aumenta o risco. É exatamente isso, né? A gente não tem por que ficar jogando duro e correndo riscos, né? Fazer tudo sempre com consciência, sempre com altura, né? A altura é combustível para a gente. Então, sempre tendo altura para fazer as tiradas, para cruzar de um lugar para o outro, para fazer uma travessia, seja ela uma montanha, um lugar que possa te dar um rotor, por exemplo. Então garante sempre a altura para você atravessar, para você passar, para fazer as coisas com tranquilidade, né? Então não fique voando desligado, assim, tô sensacional, cross. Não, esteja atento ali, ó, pô, chego ali, não chego ali, faço aqui, não faço ali, direção de vento, velocidade de vento, nuvem, termal, não tem termal, onde está o gerador, onde não está o gerador, todas essas coisas tem que estar dentro da cabeça, né? E trabalhando o tempo inteiro para você fazer um voo consciente, tá? E no caso de você decidir cruzar uma cidade, fazer isso de forma consciente, fazer isso com altura, com pousos opcionais, sabendo o que você está fazendo. Na dúvida, uma desviadinha para o lado, deixa a cidade do lado, garante ali uma área rural que tem bastante pouso, né? Procura termal por ali para depois você seguir o seu cross aí, a sua viagem, tá certo? Acho que são essas dicas, tá bom? Com relação a perigo de cruzar a cidade. Se você tem alguma coisa a acrescentar a esse vídeo, por favor, coloca no comentário aqui embaixo, tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado, ou esclarecido, ou elucidado, ou aberto a sua mente. Se você gostou, compartilha ele, por favor. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, né? Tem uma porcentagem de pessoas que não é inscrita ainda no canal, se inscreve, tá bom? Me segue no Insta também. Acho que é isso. Dito isso, eu vou falar que eu vou ficando por aqui. E eu volto depois então, sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu!